Em entrevista à Euronews, o antigo general norte-americano Ben Hodges disse que Washington vê a Europa como inconsequente. A delegação ucraniana reuniu-se com funcionários norte-americanos na Flórida para discutirem o acordo de paz com a Rússia. Inundações causaram centenas de mortes no Sudeste Asiático. Indonésia, Malásia, Tailândia e Sri Lanka foram alguns dos países mais afetados. Agricultores na Grécia intensificam os protestos contra o governo. Há registro de feridos e detenções após os confrontos de domingo. Em entrevista ao programa da Euronews Europe Today, o general Ben Hodges, antigo comandante do exército norte-americano na Europa, falou sobre a guerra na Ucrânia e a segurança do continente europeu, tendo alertado para o facto deste estar a acordar lentamente para a realidade de que não pode contar com Washington como um parceiro justo. I think Europe and Ukraine, including Ukraine, knows that the United States has a primary interest, which is business with Russia after this is all concluded. Na opinião do general, a abordagem da administração americana ao conflito foi incorreta desde o início. The administration's approach has always been doomed from the start because they didn't care about the origin, they didn't care about the history or the geography involved, and in fact approached it as a massive real estate deal. So, Secretary Rubio said in the beginning, Ukraine, you're going to have to give up some territory here before they even started. Esta semana, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, vai faltar a uma importante reunião da NATO, sublinhando a reduzida prioridade da Europa para os Estados Unidos, depois do hemisfério ocidental, do Indo-Pacífico e provavelmente do Médio Oriente, de acordo com Hodges. If you add together the industry, the wealth, the populations, the technologies, there's no reason that Europe, including Ukraine, cannot stop Russia. What they lack is the self-confidence and the political will. De acordo com Hodges, a narrativa de que Kiev está a perder a guerra não faz sentido, uma vez que a economia russa está em grandes dificuldades e em 11 anos a Rússia só conseguiu ocupar 20% do território ucraniano. Os altos funcionários da administração Trump reuniram-se com negociadores ucranianos na Flórida no domingo para discutir um acordo de paz com a Rússia. Os diplomatas discutiram o plano de 28 pontos e concentraram-se nas revisões, uma vez que este tem sido criticado por ser demasiado pesado em relação às exigências russas. Inicialmente, o plano impunha limites à dimensão das forças armadas ucranianas, impedia a adesão do país à NATO e obrigava Kiev a realizar eleições no prazo de 100 dias. De acordo com a imprensa local, os diplomatas discutiram os prazos das eleições e a possibilidade de troca de territórios. No entanto, não foram fornecidos quaisquer pormenores. O chefe do Conselho de Segurança da Ucrânia afirmou que continua em contacto permanente com o presidente Volodymyr Zelensky e que os negociadores estão a trabalhar para promover garantias de segurança a longo prazo para a Ucrânia. Entretanto, o secretário de Estado Marco Rubio considerou as conversações produtivas e disse esperar que se registrem progressos no sentido de se chegar a um acordo de paz. As conversações com os Estados Unidos surgem num momento crítico para a Ucrânia, que continua a fazer recuar as forças russas, enquanto Kiev lida simultaneamente com um escândalo de corrupção interna. O presidente polaco cancelou o encontro com o primeiro-ministro húngaro em Budapeste, dado que este vai continuar em Moscou para conversações com Vladimir Putin. A visita de Karol Nawrocki à Hungria na próxima semana vai ser limitada à cimeira do V4. O líder polaco condenou anteriormente o plano de paz dos Estados Unidos, influenciado pela Rússia, para um acordo na Ucrânia, que Viktor Orbán foi o único na Europa a apoiar. O primeiro-ministro húngaro deslocou-se a Moscovo na sexta-feira para se encontrar com Vladimir Putin e discutir a guerra na Ucrânia, o fornecimento de energia à Hungria e a possível compra da propriedade russa de uma refinaria de petróleo sérvia. Desde o início da invasão da Ucrânia, nenhum chefe de Estado ou de governo europeu se deslocou a Moscovo.
à exceção dos primeiros-ministros húngaro e eslovaco. Poucos Estados-membros da União continuam a importar volumes substanciais de combustíveis fósseis russos, mas a Hungria insiste nos esforços de todo o bloco para eliminar essas importações até 2027. A viagem de Orbán a Moscou foi novamente criticada pelos líderes da União Europeia. Milhares de pessoas reuniram-se nas principais cidades do mundo para assinalar o Dia Internacional de Solidariedade com o povo palestiniano. A ativista climática Greta Thunberg e Francisco Albanese, da ONU, lideraram a marcha em Roma. O protesto foi organizado pelo Sindicato Popular USB, que denunciou a cumplicidade entre Itália e Israel e que apelou ao fim imediato de todas as formas de cooperação militar. Também noutras grandes cidades do mundo, milhares de pessoas saíram à rua. We're out to show our unbreakable solidarity with our Palestinian sisters and brothers, especially those in Gaza and also the West Bank experiencing genocide and ethnic cleansing. And although it's kind of gone off the airwaves, Palestinians are being killed by Israel every day. So we're here to show them that we stand with them always. No dia 29 de novembro assinalam 77 anos desde que a ONU adotou o plano de participação da Palestina, que permitiu a retirada das tropas britânicas da região e a criação dos Estados palestiniano e israelita. A Indonésia foi afetada por inundações devastadoras e deslizamentos de terras que causaram mais de 440 mortos e centenas de desaparecidos. Quase uma semana depois, os trabalhos de resgate ainda estão em curso na ilha de Sumatra, onde a calamidade danificou quase 3.000 casas e obrigou ao realojamento de 290 mil pessoas. As monções, agravadas por tempestades tropicais, causaram algumas das piores inundações dos últimos anos no Sudeste Asiático. Na Malásia e na Tailândia, centenas de pessoas morreram ou estão ainda desaparecidas. Já no Sri Lanka foi declarado o estado de emergência devido à passagem do ciclone Ditwa no país, com consequências que causaram a morte de mais de 330 pessoas e o desaparecimento de cerca de 200. O país enfrenta um dos piores desastres climáticos dos últimos anos. Cerca de 20 mil casas foram destruídas e quase 148 mil pessoas ficaram desalojadas. Os agricultores gregos estão a intensificar os protestos contra o governo. Exigem o pagamento imediato dos subsídios agrícolas por parte do Estado, mas também contestam o aumento dos custos de produção e a descida do preço de venda dos produtos. No domingo ocorreram incidentes graves na Grécia Central, com os agricultores a conseguirem romper os bloqueios policiais e a interromperem a circulação na autoestrada que liga Atenas a Salónica com os tratores. 2 manifestantes ficaram feridos nos incidentes, mas também 2 agentes das autoridades, havendo ainda registro de 3 detidos. Contabilizam-se ainda estradas nacionais bloqueadas noutros pontos do país, numa altura em que os agricultores se mostram particularmente mobilizados no norte da Grécia. Os manifestantes também se insurgiram na cidade de Larissa contra a detenção dos 3 colegas agricultores. Os cidadãos suíços rejeitaram por esmagadora maioria iniciativas que planeavam tributar os super-ricos e introduzir o serviço cívico obrigatório para as mulheres. No referendo realizado no domingo, nenhuma das iniciativas obteve sequer 1/4 dos votos necessários para avançar. Os críticos, incluindo o governo federal, alertam para o facto de um imposto deste tipo poder levar as famílias com mais posses financeiras e os empresários que trabalham para o estrangeiro, acabando por prejudicar a economia suíça. Wie ich bereits im letzten Dezember anlässlich der Verabschiedung der Botschaft erklärt habe, teilt der Bundesrat zwar das grundsätzliche klimapolitische Anliegen der Initiative, erachtet jedoch die vorgeschlagene Finanzierung der Klimapolitik aus mehreren Gründen als problematisch und auch nicht als zielführend und empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern daher, die Initiative abzulehnen. Os apoiantes argumentam que os indivíduos mais ricos têm uma pegada de carbono desproporcionalmente grande e devem contribuir mais para as soluções climáticas.
As criptomoedas continuam em terreno difícil. O Bitcoin abriu o mês de dezembro com uma queda de 5% nas transações europeias. Atualmente ronda os 73.500 euros, uma desvalorização significativa em apenas 24 horas. Há um dia valia 78 mil euros. A moeda digital tem estado num declínio prolongado, desde que atingiu o valor recorde de cerca de 110 mil euros em outubro. Uma situação atribuída ao forte aumento das liquidações e vendas, já que os detentores da moeda procuram lucrar com os investimentos. O Ethereum, a segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado, também registrou trajetórias semelhantes desde o máximo histórico alcançado em novembro deste ano. Outras moedas menores, mas bem conhecidas e altamente negociadas, como a Solana, também prosseguem a tendência de descida. 2, 1, engine full power, and liftoff. Go Falcon, go Starlink. A SpaceX iniciou o último mês do ano com um grande lançamento para apoiar o seu serviço de internet de banda larga Starlink. Um foguetão Falcon 9 da SpaceX descolou do Centro Espacial Kennedy da NASA, transportando 29 satélites Starlink V2 Mini, que colocou na órbita baixa da Terra na segunda-feira de manhã. O Falcon 9 foi lançado mais de 150 vezes este ano, 13 das quais só em novembro. 110 desses lançamentos foram para a Starlink, uma vez que a SpaceX, propriedade de Elon Musk, continua a intensificar os seus esforços para montar a sua constelação de satélites. O Falcon 9 aterrou no navio drone da SpaceX, que estava estacionado no Oceano Atlântico, a leste das Bahamas, pouco mais de 8 minutos após a descolagem.